é uma nova oportunidade. Se existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar, é esta: a maioria não fracassa por falta de capacidade, e sim por falta de coragem para enfrentar a si mesma. E eu quero começar este momento olhando diretamente para você que me escuta agora, porque talvez ninguém tenha dito isso antes com a honestidade que você merece. Então me permita lançar uma pergunta que pode mudar completamente o rumo da sua história. Você tem ideia de quanto da sua vida é decidida não pela sua vontade, mas pelas forças silenciosas que você permite que dominem sua mente? Eu quero que você sinta essa pergunta penetrar lentamente, como se estivesse atravessando a névoa que se forma entre você e o seu destino. Porque o que vamos explorar hoje não é apenas conhecimento, é um mergulho profundo no terreno onde nascem as derrotas e também onde são construídas as vitórias. E eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui. Eu sei que você já teve momentos em que sentiu que estava mais perto do triunfo do que nunca, e ainda assim algo invisível puxou você de volta. Talvez tenha sido aquela voz interna que sussurra mentiras com aparência de prudência, talvez um pensamento que surgiu na pior hora, talvez uma sensação estranha de incapacidade que não combina com a pessoa que você sabe que é. E é exatamente aí que entra o que Napoleão Hill passou décadas estudando. Ele percebeu que 95% das pessoas vivem paralisadas porque não compreendem a fórmula do triunfo, e não porque lhes falta talento. Não importa se você já começou projetos, sonhos, metas ou até uma mudança pessoal profunda. O que realmente importa é que, sem saber, você pode ter sido controlado por forças mentais que operam como marionetistas invisíveis. Hoje eu quero revelar como essa engenharia oculta funciona, e como você pode assumir o controle imediatamente. E antes que a gente avance, já deixa o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. Quando você faz isso, você não está apenas engajando com o vídeo, você está fazendo parte de um movimento real de reconstrução mental, onde cada pessoa que desperta fortalece a próxima. E se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma análise sobre a mente humana que pode te levar de onde você está para onde você quer chegar. Eu não estou dizendo isso para seguir uma regra do YouTube. Eu estou dizendo isso porque, se o seu objetivo é transformar a sua mente, você precisa estar cercado de conteúdos que elevem o seu padrão de pensamento diariamente. Agora respira fundo comigo. Eu quero que você imagine sua vida como um grande tabuleiro invisível. Nesse tabuleiro existem peças que você controla, seus desejos, sua disciplina, suas decisões. E existem peças que você não controla, ou que pelo menos acredita que não controla. São elas que te confundem, te atrasam, te paralisam. Hill chamava essas peças de forças sutis. E elas podem ser positivas ou negativas. Mas a verdade é que, desde cedo, a maioria das pessoas é treinada pelos pais, professores, amigos, ambiente e pelas próprias experiências a movimentar apenas as peças negativas sem perceber. Essa é a grande armadilha da mente humana, achar que está pensando por si mesmo quando, na realidade, está apenas repetindo pensamentos emprestados. E pensamentos emprestados nunca levam ao triunfo. E aqui está o ponto crucial: se você quer finalmente compreender a fórmula do triunfo, você vai precisar observar consigo mesmo algo que talvez você nunca tenha tido coragem de encarar. Você precisa reconhecer que existe uma guerra acontecendo dentro de você. E essa guerra não é simbólica, ela é real. É a batalha entre o desejo ardente e a dúvida. Entre o propósito definido e a confusão mental. Entre a fé racional, aquela certeza construída com fundamentos, e o medo que aparece como um ladrão à noite. E se você sente que tem lutado por anos, mas sem sair do lugar, é porque essa batalha interna jamais foi vencida. E ninguém pode vencer uma guerra que não tem coragem de admitir que existe. Eu quero te conduzir agora a uma revelação simples, mas profunda, que Hill descobriu após entrevistar mais de 500 dos maiores triunfadores da história. Todo sucesso começa quando você decide assumir controle absoluto sobre sua própria mente. Não parcial, não temporário, mas absoluto.
Isso significa que você começa a identificar pensamentos como se estivesse segurando uma lanterna em uma caverna escura. Você passa a enxergar o pensamento que te impulsiona e o pensamento que tenta te sabotar. Você percebe claramente que a dúvida é a âncora que te prende, enquanto o desejo é o motor que te empurra para frente. E quando você entende essa dinâmica, algo extraordinário acontece. Você para de acreditar que seus obstáculos são externos. Você vê que todos eles começam na mente. E talvez, ao escutar isso, você comece a sentir aquela mistura de inquietação com reconhecimento. É como se, em algum nível, você já soubesse disso, mas nunca tivesse colocado em palavras. Isso acontece porque a verdade sempre tem um eco dentro de nós. E é por isso que este vídeo não é apenas conteúdo, é uma convocação. Eu quero que você use cada segundo daqui para frente como uma ferramenta de revelação. Porque nós vamos juntos desmontar peça por peça o que impede seu triunfo. Vamos examinar o que Hill descobriu sobre propósito, decisão, persistência, autocontrole emocional e a famosa lei do esforço organizado. Vamos entender como cada grande mente construiu sua vitória seguindo passos que se repetem em padrões quase matemáticos. E, acima de tudo, vamos revelar por que tão poucas pessoas conseguem colocar esses passos em prática, e como você vai fazer parte do pequeno grupo que consegue. Mas antes de continuarmos, eu quero que você faça uma coisa muito simples e muito poderosa. Escreva nos comentários: motivação. Esse é o símbolo que vai marcar o início da sua nova jornada mental, e você vai se surpreender com o quanto pequenas ações como essa geram um efeito psicológico de compromisso interno. Se você chegou até aqui, comente motivação e veja a sua vida alavancar e prosperar. E enquanto você escreve, lembre-se, cada palavra que você coloca no mundo é uma forma de declarar quem você está se tornando. Agora sim, nós estamos prontos para começar a desmontar, com precisão e profundidade, a verdadeira fórmula do triunfo segundo Napoleão Hill. Se prepare. O que vem a seguir pode ser um dos maiores despertares da sua vida. Quando você decide atravessar o território das próprias limitações, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia nebuloso começa a ganhar contornos. E é exatamente isso que começa a ocorrer agora, porque eu quero que você caminhe comigo pelos bastidores invisíveis da mente que triunfa. Hill dizia que a mente humana é como um laboratório secreto. Um laboratório onde se fabricam os pensamentos que moldam o destino. E se você observar com atenção, verá que todo indivíduo que alcança sucesso extraordinário, seja no dinheiro, na carreira, nos relacionamentos ou na evolução pessoal, percorre 4 estágios internos que se repetem como se fossem esculpidos por uma lei universal. Hoje vamos analisar esses estágios como cirurgiões da mente. Quero que você se veja neles, de maneira tão clara que se torne impossível seguir vivendo sem assumir o controle desse processo. O primeiro estágio é aquele que quase ninguém admite, mas todos experimentam: o reconhecimento da prisão mental. Isso não quer dizer que você é fraco, e sim que você é humano. Cada pessoa nasce, cresce e é moldada por medos, crenças e influências que vão se acumulando dentro da mente até formarem correntes invisíveis. Correntes que prendem você ao mesmo ciclo de pensamentos, ao mesmo padrão de decisões, ao mesmo tipo de vida. E aqui está a grande armadilha. Essas correntes são tão antigas que você acredita que elas são parte de você. Mas não são. Elas foram colocadas lá. Você não nasceu com medo de falhar, você aprendeu isso. Você não nasceu acreditando que certas coisas eram impossíveis, você absorveu isso. Você não nasceu duvidando de si mesmo, alguém plantou esse vírus mental em algum momento. E o mais impressionante é que, segundo Hill, essa é a condição padrão dos 98% das pessoas no mundo. A maioria vive acreditando que está no controle de suas escolhas, quando na verdade apenas segue as ordens silenciosas da mente condicionada. Por isso, nesta primeira fase, você precisa fazer algo que poucos têm coragem de fazer: observar os seus pensamentos como se fossem peças num tabuleiro. E de repente você percebe que muitos deles não são seus. Eles são ecos. Ecos de outros medos, outras frustrações, outros fracassos.
E a pergunta que surge é: como alguém pode triunfar se está lutando com armas que nem foram escolhidas por ele próprio? Essa revelação é tão poderosa que Rio dizia ser o ponto inicial de toda a transformação. Sem reconhecer a prisão, ninguém tenta escapar. É como tentar acender um fogo sem perceber que a lenha está molhada. O reconhecimento torna tudo possível. E quando você aceita enxergar dentro de si, algo extraordinário acontece. Você começa a se distanciar da sua antiga identidade. Aquela versão que antes parecia permanente começa a derreter. E nasce ali a segunda fase, o que Rio chamava de propósito definido. O propósito definido é como o mapa da fuga. É a visão singular que aponta o caminho da liberdade mental e física. Mas não é apenas um objetivo qualquer. É um desejo inflamado, quase obsessivo, que carrega sua energia mental inteira para uma direção específica. Rio estudou mais de 500 triunfadores durante 20 anos e encontrou esse padrão em todos eles. Propósito, propósito, propósito. Ele conta que Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt e muitos outros só romperam a barreira da mediocridade quando transformaram seus desejos em um propósito tão claro que se tornou impossível ignorar. E aqui está algo que poucos compreendem. O propósito não é apenas uma meta. Ele é uma ordem que você dá para sua mente todos os dias. Ele orienta seu foco. Ele sustenta sua disciplina. Ele fortalece sua persistência. Ele molda a sua energia emocional. Ele cria uma espécie de gravidade interna que faz você se mover mesmo quando o mundo inteiro parece empurrar na direção contrária. E quando você instala o propósito definido dentro da sua mente, você entra na fase mais desafiadora, a execução organizada do plano. É aqui que a verdadeira batalha começa, e talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Você cria um plano, dá os primeiros passos, e de repente o mundo explode. Obstáculos surgem, problemas inesperados, falta de recursos, falta de apoio, falta de resultados imediatos. E é nessa parte do caminho que 97% das pessoas desistem. Não porque o plano é ruim, mas porque a mente delas não foi treinada para suportar a turbulência. Mas o curioso é que Rio descobriu que todos os obstáculos são, na verdade, testes. Testes que selecionam quem realmente quer a vitória daquelas pessoas que só estavam curiosas sobre ela. E aqui eu quero que você se observe novamente. Quantas vezes você criou um plano e começou com força total, mas depois de alguns dias ou semanas, algo dentro de você esfriou? Essa queda não é falta de força. Ela é ausência de blindagem mental. É aqui que a maioria perde a guerra, não nos desafios externos, mas na própria interpretação que faz deles. Um obstáculo pode parecer um muro ou um degrau, dependendo da mentalidade que o analisa. E é isso que diferencia aqueles que chegam ao topo dos que ficam no início da montanha. Por isso, Rio sempre repetia a mesma frase: nenhum plano sobrevive sem persistência. A persistência não é apenas continuar tentando. É continuar acreditando, mesmo sem provas. Continuar avançando, mesmo sem aplausos. Continuar caminhando, mesmo sem garantias. É quase irracional. Mas, curiosamente, é justamente esse tipo de irracionalidade que constrói resultados extraordinários. Porque quando você persiste além do ponto que uma pessoa comum desistiria, você ultrapassa uma fronteira invisível, uma fronteira que separa o mundo dos sonhos do mundo das realizações. A persistência é o tijolo final da ponte que leva você ao triunfo. E quando você observa esses 4 estágios, reconhecer a prisão mental, definir um propósito ardente, executar o plano com disciplina e persistir até o limite do impossível, você percebe algo assustador. Todas as histórias de grandeza seguem exatamente esse roteiro. Sem exceção. Parece até que existe uma espécie de algoritmo universal operando por trás do comportamento humano. E talvez exista mesmo. Talvez você esteja começando a enxergar isso pela primeira vez, a lógica escondida por trás do sucesso. A fórmula que tantas pessoas procuram desesperadamente no mundo externo, quando, na verdade,
ela estava sempre dentro da própria mente. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você está disposto a analisar sua vida pelos olhos dessa fórmula? Porque se estiver, você vai perceber que tudo que você viveu até agora foi apenas a preparação para o momento em que você finalmente compreenderia esse mecanismo interno. É aqui que você finalmente percebe que nada aconteceu por acaso. Os fracassos foram avisos. As dificuldades foram moldes. As quedas foram testes. Tudo apontava para o despertar que você está tendo agora. E à medida que você integra essa percepção, surge uma inquietação silenciosa dentro de você. É o pressentimento de que algo grande está chegando. O clima muda. O ar muda. Seus pensamentos mudam. Você sente como se estivesse chegando perto de algo decisivo. E é exatamente isso que acontece. Porque quando alguém finalmente compreende a fórmula do triunfo, a vida começa a se mover de maneira diferente. Algumas portas se fecham. Outras começam a se abrir. O destino começa a rearranjar as peças do jogo. E você começa a sentir aquela energia de quem está prestes a entrar no momento mais intenso da jornada. E é aí que nós nos aproximamos do clímax. O momento em que o protagonista, você, é colocado diante da decisão que define tudo. A decisão entre quebrar a velha identidade ou se submeter a ela mais uma vez. É o momento em que a mente é levada ao limite. E é exatamente para esse ponto que estamos indo agora. Há um momento na vida de qualquer pessoa que realmente decide mudar em que o mundo parece se comprimir ao seu redor. Não é um instante de luz, não é um despertar mágico, não é uma epifania cinematográfica. É um choque. Um encontro direto com aquilo que você sempre evitou, sempre adiou, sempre tentou negociar. O capítulo da virada nunca é gentil. Ele chega como uma cobrança atrasada, como uma porta que se fecha, como um espelho que não aceita mais mentira. E foi exatamente nesse ponto que o protagonista da nossa história percebeu que já não havia espaço para continuar carregando velhos medos, hesitações, justificativas e aquela procrastinação silenciosa que drenava sua força vital. Ele se encontrou diante de uma verdade crua, ou se enfrentava, ou seria destruído pela própria repetição. Esse momento começou sutilmente, quase imperceptível. Dias que antes pareciam suportáveis começaram a se tornar pesados. A sensação de estar sempre atrasado, sempre perdendo tempo, sempre aquém do próprio potencial, começou a sufocar. Ele acordava já cansado, como se carregasse nos ombros os resultados de todas as decisões que nunca tomou. A vida, de repente, não estava mais disposta a perdoar o atraso. Ela exigia presença, exigia postura, exigia responsabilidade. E, pela primeira vez, ele sentiu medo não do fracasso, mas de continuar vivendo da mesma forma. A procrastinação, antes vista como um hábito irritante, revelou-se como um inimigo. Uma força invisível que o mantinha preso num ciclo de intenções não cumpridas e metas sempre empurradas para depois. Era como se cada minuto desperdiçado arrastasse junto um pedaço da sua identidade. Esse acúmulo gradativo começou a se tornar insuportável. Ele percebeu que não era apenas um problema de organização. Era uma falha no seu próprio modo de existir. Era a desistência diária disfarçada de adiamento inocente. Era a entrega silenciosa a uma vida menor do que aquela que ele sabia que poderia ter. E então, chegou o dia em que tudo explodiu. Não houve algo grandioso, não houve tragédia, não houve público assistindo. Foi só ele, sentado sozinho, olhando para um ciclo que parecia interminável. Um acúmulo de pequenas derrotas empilhadas até formarem uma muralha. Um estômago embrulhado pela sensação de estar desperdiçando a própria existência. Uma mente implorando por direção. E naquele instante, uma frase emergiu como se tivesse sido esculpida dentro dele: se você não mudar agora, nunca mudará. Não era motivação, não era promessa. Era um ultimato interno. Foi aí que o ponto de ruptura se transformou em ponto de virada. Ele levantou da cadeira com uma energia crua, quase primitiva.
Não havia clareza total ainda, mas havia decisão, e quando a decisão nasce verdadeira, ela arrasta consigo uma força que antes parecia inacessível. A primeira coisa que ele fez foi olhar diretamente para aquilo que mais evitava: a origem do caos. As tarefas acumuladas, os projetos adiados, os compromissos mentais não resolvidos, as conversas que precisava ter, as metas esquecidas num caderno amarelado pelo tempo. Um verdadeiro cemitério de intenções mortas. Algo dentro dele sabia que aquilo não podia continuar existindo no mesmo formato. Era preciso desmontar tudo e reconstruir do zero. Ele começou eliminando o excesso. Jogou fora papéis que guardava sem motivo, deletou projetos que só pesavam na consciência, encerrou mentalmente planos que nunca fariam sentido. Depois, tomou decisões que vinha evitando por meses, talvez anos. Cada passo parecia arrancar uma corrente presa ao tornozelo. Cada atitude revelava um pouco mais do que estava escondido sob camadas de medo. Ele sentiu vergonha por ter deixado chegar tão longe, mas também sentiu alívio por finalmente estar avançando. Naquela noite, enquanto arrumava o ambiente que por tanto tempo refletiu sua bagunça interna, ele percebeu que o verdadeiro combate não estava do lado de fora. Não eram os prazos, não era a rotina, não eram os desafios. O inimigo era a versão dele que buscava conforto a qualquer custo. A parte dele que acreditava que dava para viver mais um dia sem encarar a responsabilidade total pela própria vida. E essa constatação gerou um impacto tão profundo que as lágrimas vieram, não de tristeza, mas de reconhecimento. A batalha era interna. Sempre foi. E então veio o momento mais decisivo de todos. Ele estabeleceu um pacto consigo mesmo. Um pacto que não seria governado por motivação, mas por disciplina. Não por vontade, mas por compromisso. Não por inspiração, mas por estrutura. Ele sabia que a mudança não dependia de se sentir bem ou animado. Dependia de agir, todos os dias. De construir, tijolo por tijolo, um padrão que fosse mais forte do que a procrastinação que o dominava. Esse pacto foi selado em silêncio. Nenhuma testemunha. Nenhum anúncio. Apenas ele, encarando o próprio reflexo, dizendo internamente: a partir de hoje, eu me tornei responsável. E essa simples frase carregava dentro de si um terremoto emocional. Porque assumir responsabilidade significa matar a versão confortável de si mesmo. Significa destruir a desculpa. Significa não aceitar mais o mínimo. É uma morte simbólica, e toda morte gera renascimento. A partir daí, o protagonista iniciou o processo mais intenso e doloroso de sua jornada: reconstruir a própria identidade. Porque é impossível mudar a vida sem antes mudar quem você acredita que é. Ele começou a agir mesmo quando não queria. A fazer mesmo quando a mente resistia. A dar passos mesmo quando parecia não haver energia. E cada pequena vitória, por mais insignificante que parecesse, era uma prova de que ele estava quebrando padrões que o aprisionaram por décadas. As manhãs se tornaram seu campo de batalha. Era ali que sua força era testada. Ele levantava, mesmo com sono. Ele cumpria o que tinha planejado, mesmo que tudo dentro dele pedisse para voltar à cama. Ele avançava, mesmo lentamente, porque entendeu que consistência vale mais do que intensidade esporádica. E, com o tempo, algo extraordinário começou a acontecer. Sua mente parou de lutar contra ele. A resistência diminuiu. O movimento ficou natural. A disciplina, antes dolorosa, transformou-se em identidade. E foi nesse processo, nesse atrito, nessa luta diária, que o verdadeiro clímax da sua transformação aconteceu. Ele percebeu que não era a dificuldade que o definia, mas a capacidade de caminhar mesmo dentro dela. Que a grande virada da vida não acontece num grande evento, mas na soma invisível de atitudes silenciosas. Ele descobriu que o sucesso não está no resultado final, mas na coragem de se manter em movimento quando ninguém está vendo. E, nesse exato ponto, ele entendeu o que muitos passam a vida toda sem entender. A procrastinação não é um atraso, é uma prisão.
E a disciplina não é um sacrifício, é uma libertação. Foi ali, no auge da sua vulnerabilidade e força combinadas, que ele renasceu como alguém novo. Não porque venceu tudo, mas porque decidiu que nunca mais voltaria a se abandonar. Quando a poeira da transformação começa a baixar, existe um momento raro, quase sagrado, em que a pessoa percebe que não é mais quem era, mas ainda não se tornou totalmente quem será. É como estar entre dois mundos, o passado que tenta puxar de volta e o futuro que começa a se aproximar, exigindo coragem para ser vivido. O protagonista da nossa história se encontrou exatamente nesse ponto, carregando nas mãos não apenas suas novas decisões, mas o peso emocional de tudo o que superou para chegar até ali. Era o início de um novo capítulo, não marcado por esperança vazia, mas por um tipo de convicção silenciosa que só nasce depois que alguém atravessa o próprio deserto interno. Essa fase revelou algo que ele jamais teria entendido antes. A verdadeira mudança não acontece no dia em que você decide, mas nos dias que vêm depois, quando o entusiasmo acaba e apenas a disciplina permanece. A vida continuou testando sua firmeza. Tentou seduzi-lo com atalhos, tentou empurrá-lo de volta para o conforto antigo, tentou fazer com que ele duvidasse de seu próprio progresso. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele: a consciência. E uma vez que a consciência desperta, ela nunca retorna ao tamanho anterior. Ele começou a perceber pequenas vitórias invisíveis, aquelas que ninguém aplaude, mas que definem o destino de um ser humano. A capacidade de dizer não ao que o afastava de sua visão. A capacidade de começar algo difícil mesmo sem vontade. A capacidade de manter o ritmo quando a vida se tornava pesada. A capacidade de avançar sem esperar o momento perfeito. Essas microconquistas formaram uma espécie de armadura emocional, tão sólida que ele sentia, pela primeira vez, que poderia realmente enfrentar qualquer coisa. E, aos poucos, a vida começou a responder de um jeito diferente. Os resultados que antes pareciam impossíveis começaram a aparecer. Portas começaram a se abrir. Pessoas começaram a notar a diferença. O mundo externo, como sempre faz, começou a refletir o mundo interno que ele finalmente havia reconstruído. Mas o mais impressionante não foi o que ele conquistou, e sim quem ele se tornou no processo. Ele deixou de ser alguém que aguardava condições ideais para agir e transformou-se em alguém que cria suas próprias condições. Alguém que deixou de acreditar que precisava estar motivado para começar e passou a compreender que o início é o que desperta a motivação. Alguém que parou de temer o futuro e passou a moldá-lo com as próprias mãos. E é aqui que chegamos ao ponto mais poderoso desta jornada. Ele descobriu que disciplina não é sobre rigidez, sofrimento ou sacrifício. Disciplina é sobre liberdade. É sobre garantir que cada escolha feita hoje aproxima, e não afasta, do destino que ele quer viver amanhã. É sobre se livrar das correntes invisíveis da procrastinação, do medo, da dúvida e daquela sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Ele finalmente compreendeu que a disciplina era o preço da autonomia, e que pagar esse preço diariamente não era um fardo, mas um privilégio. Com essa nova perspectiva, ele revisitou mentalmente todos os momentos em que pensou que estava fracassando. Todos os dias em que acordou sem energia. Todas as vezes em que se viu preso na própria mente. E percebeu que nada daquilo havia sido desperdício. Foram etapas necessárias, provas de fogo que moldaram exatamente a força que ele precisava para viver o próximo capítulo da sua existência. Cada queda se transformou em base. Cada atraso se transformou em impulso. Cada dúvida se transformou em clareza. O que antes parecia caos agora se revelava como construção. Foi nesse ponto que ele fez sua segunda grande promessa, não para si mesmo, mas para o mundo: eu não vou mais me esconder. Porque ele entendeu que, quando alguém desperta verdadeiramente, não desperta apenas para si, mas para todos que serão impactados pelo seu exemplo. Ele percebeu que sua transformação tinha um efeito dominó, inspirava, convocava, puxava outras pessoas para fora da escuridão.
Sua disciplina deixou de ser apenas uma busca pessoal e se tornou uma mensagem viva, uma prova real de que é possível reconstruir a própria vida a partir do zero, desde que haja coragem para iniciar o primeiro passo. E foi exatamente essa percepção que fez nascer nele algo ainda mais profundo: propósito. Não um propósito romântico ou abstrato, mas um propósito concreto: mostrar ao mundo que ninguém está condenado à própria versão antiga. Que todos têm dentro de si uma força bruta, primitiva, silenciosa, capaz de derrubar anos de procrastinação, anos de insegurança, anos de autoabandono. Ele entendeu que sua história não era apenas sobre superar desafios, mas sobre se tornar um farol, uma referência viva de que a transformação é possível, real, dolorosa, mas absolutamente recompensadora. E quando percebeu isso, a pergunta final surgiu como um convite inevitável: o que fazer com essa força? O que fazer com essa nova versão de si mesmo? Continuar caminhando sozinho? Não. Ele entendeu que precisava compartilhar. Precisava multiplicar aquilo que o salvou. Precisava estender a mão para quem ainda está perdido no mesmo buraco onde ele já esteve. Porque quem já venceu uma batalha interna tem a responsabilidade moral de acender a luz para quem ainda está lutando no escuro. E aqui é onde a história se conecta com você, que está ouvindo ou assistindo agora. Nada do que foi contado é apenas sobre um personagem. É sobre você. Sobre o momento em que você decide que não vai mais negociar com suas limitações. Sobre o dia em que você se olha no espelho e percebe que a única pessoa capaz de mudar sua realidade é aquela refletida ali. Sobre o instante em que você entende que a disciplina que hoje parece difícil será, amanhã, a base da sua liberdade. Sobre a hora em que você finalmente assume o controle da sua própria vida. E talvez você ainda não saiba, mas esse momento pode ser agora. Este exato segundo pode ser o seu ponto de virada. Você não precisa esperar o caos chegar ao limite. Não precisa esperar o futuro gritar. Não precisa esperar perder algo importante para acordar. O que você precisa é decidir. Decidir que não vai mais se abandonar. Decidir que não vai mais desperdiçar tempo. Decidir que vai se comprometer com a versão de si mesmo que você sempre soube que poderia se tornar. Porque no final, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha simples, mas poderosa. Continuar vivendo como antes ou se tornar a pessoa que sua vida pede que você seja. E, se você decidir pela segunda opção, algo extraordinário vai acontecer. O universo vai começar a se mover junto com você. Oportunidades vão surgir. Energia vai renascer. Clareza vai aumentar. O mundo ao seu redor vai se ajustar à sua nova postura. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Então, enquanto esta história chega ao fim, sua história começa agora. E a pergunta que fica, ecoando como um chamado inevitável, é: você vai continuar adiando a vida que deseja, ou vai se levantar hoje e assumir seu lugar no mundo? A escolha é sua.